Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Rattai, sou consultor estratégico da Simplicity. Estamos aqui em mais um webinar, nosso webinar de hoje com o tema de inovação em áreas de carreiras. Damos mais um minutinho, né, para as pessoas que ainda estão entrando. Hoje nós temos a felicidade aí de ter duas instituições de referência para falar um pouco sobre a sua experiência no trabalho em desenvolvimento profissional, desenvolvimento de alunos, colocação no mercado de trabalho. Né? Então, representando a Universidade de Fortaleza, a gente tem a professora Carol Mota e a professora Alessandra Alcântara. Sempre faço a questão de dizer para Carol que a Unifor é a primeira cliente da Simplicity no Brasil, então a gente tem uma felicidade muito grande em trazer a Unifor, né? Além de, obviamente, ser uma universidade de referência no país, mas também de referência na nossa história aqui da Simplicity, como uma das primeiras instituições a apostar nesse trabalho em conjunto e que a gente vem crescendo bastante. Temos a felicidade também de trazer aí o professor Humberto da USP e a Ana Beatriz, né, que é a líder de negócios da FEGESP, a Federação das Empresas Júnior de São Paulo, também com um case super legal sobre o seu trabalho, com foco em carreiras e empregabilidade. Vamos confirmar só com a equipe, se está tudo certo. A equipe, todos conseguem ver minha tela, conseguem me ouvir bem, está tudo certinho? Sim. Tá, ótimo. Então, com o objetivo de começar, e a gente também tem um tempo curto, né? Estávamos na preparação aqui, o pessoal tem bastante assunto, é um grupo que gosta de falar bastante, então a gente tem que aproveitar o nosso momento, né, que é um webinar bem rico. Iniciando então o nosso webinar, a nossa apresentação, é sempre importante reforçar, né, que a Simplicity é uma empresa de tecnologia, né, que já atua em diversas instituições de ensino no mundo há 20 anos e tem como foco no Brasil, né, principalmente apoiar, né, as universidades, as centros universitários, as instituições de ensino como um todo na preparação de alunos e egressos para o sucesso, né, no desenvolvimento das suas estratégias de carreiras e empregabilidade. E a Simplicity ela tem uma atuação focada em 4 pilares aqui, principalmente no Brasil. Né? Obviamente a nossa tecnologia, que é a tecnologia que a gente representa, que é o CSM, a plataforma de carreiras, seja não é somente estágios, seja a plataforma de carreiras como um todo. Nós também temos um foco muito grande em desenvolvimento de conteúdo para apoiar as instituições, serviços de consultoria, de desenvolvimento de estratégias, mas com um foco específico no nosso webinar de hoje, né, nós temos uma atuação muito forte no desenvolvimento da comunidade dos profissionais que atuam no desenvolvimento, né, de carreiras e empregabilidade. Nós entendemos aí como Simplicity que realmente não só a tecnologia ela faz a diferença, mas sim a evolução de uma comunidade de profissionais que tem como foco, né, o pensar e agir carreiras e empregabilidade e desenvolvimento profissional de alunos e egressos em instituições de ensino superior. Um pouco, né, sempre importante ressaltar um pouco mais sobre a Simplicity, né, como eu coloquei anteriormente, uma empresa que atua, né, em diversos países, com mais de 2.000 clientes, e realmente números muito significativos de usuários alunos, de empresas, aplicações para vagas, realmente um número bem importante de universidades que contam com a nossa expertise e o nosso apoio no desenvolvimento das suas estratégias de carreiras e empregabilidade. E desde 2017, estamos atuando no Brasil, né, com várias universidades parceiras, mas com reforço, né, com uma bandeira muito grande de que as instituições de ensino precisam ter um olhar muito focado, um olhar cuidadoso para a empregabilidade dos seus alunos, dos seus egressos. Então, esse é um reforço que nós temos a felicidade de ter parceiros, né, como a Unifor e outras instituições de ensino, né, utilizando a nossa tecnologia, mas a gente também acha relevante trazer outras universidades, nesse caso a USP, né, que tem realmente bons exemplos, boas histórias para poder compartilhar e a gente reforçar e construir a importância do projeto de carreiras e de empregabilidade. Antes de começar, né, antes de passar a palavra para os nossos colegas da Unifor, a gente sempre tenta preparar um pouco o terreno, né, e trazer um pouco de informação em cima do tema,
né, e no tema de hoje, inovação em área de carreiras, e fazendo uma pesquisa, buscando um pouco mais de conteúdo para a gente compartilhar, eu encontrei um artigo da NACE, que é uma instituição norte-americana que representa áreas de carreiras e empregadores nos Estados Unidos, que tem muito conteúdo sobre carreiras e empregabilidade. Então, eu encontrei essa matéria, esse artigo sobre o futuro do escritório de carreiras é hoje, né? E eu queria fazer trazer algumas informações desse artigo que eu acho que são informações bem relevantes e que vão pautar um pouco tanto a apresentação das duas instituições, mas vamos pautar também um pouco desse tema que a gente está trazendo de inovação em área de carreiras. Acho que vai ser bem legal. O primeiro ponto que esse artigo traz e que eu vou compartilhar com vocês é uma parte de um estudo, né, sobre a evolução dos serviços de carreiras. Esse gráfico de evolução de serviços de carreiras é um gráfico que eu até pessoalmente já utilizei em outro webinar, né, em outra oportunidade, e apresenta um pouco da evolução dos escritórios de carreiras ou da atuação dos escritórios de carreiras, principalmente nos Estados Unidos, durante o tempo, né, mas que trazem também uma reflexão sobre como nós, né, como profissionais, em sua maioria hoje, entendo, profissionais que atuam no desenvolvimento em escritórios de carreiras, entendendo um pouco como é que essa história se desenvolveu. E aí isso começa desde realmente, né, dos anos de 1900, né, com a educação e orientação vocacional. E realmente esse foi o papel desse tipo de escritório de carreiras quando ele surgiu em universidades. Realmente era um foco muito específico em colocação de profissionais imigrantes no mercado de trabalho. E o papel da área de carreiras ele foi evoluindo com o tempo, né? Ele passou um pouco para a responsabilidade de professores, né? Então, ali em 1920, 1940, nesse estudo, ele era realmente uma atividade que era específica exclusivamente de professores, né? Mudando depois para a parte de colocação de job placement, né? Que é a colocação de profissionais, que era realmente a área de carreiras, ela tinha um único e exclusivo foco de fazer match de habilidade e de competência de alunos com vagas no mercado de trabalho. Isso numa realidade, principalmente norte-americana, de explosão de oportunidades do mercado de trabalho. Mas você vê que realmente é uma visão de uma área de carreira simplesmente como colocação de graduados ou colocação de alunos no mercado e match de habilidades é uma questão realmente bem antiga nessa evolução desse processo. Que ela se transformou de 70 a 90, né, numa perspectiva de career counseling, e aí foi uma transição realmente, uma mudança de paradigma, onde os escritórios de carreiras eles começaram a trabalhar realmente uma mudança no perfil do aluno, e o aluno entendendo que ele é o owner, que ele tem realmente responsabilidade no seu desenvolvimento profissional, né? Então, tirar da responsabilidade do match e da responsabilidade da vaga, assim, o aluno entender que ele tem o seu papel realmente na sua colocação profissional. Passando, né, para a parte ali de entre 1990 e 2010, muito entrando na era da tecnologia, né, então com novas mídias sociais, um boom, né, de softwares de recrutamento, né, as áreas de carreiras elas se reposicionam com foco no networking, né, de oferecer networking entre alunos e empresas, e na história da evolução dos escritórios de carreiras, das áreas que atuam com carreiras em universidades. Esse é o momento que as áreas de carreiras colocam o seu olhar para o mercado de trabalho, né? Então, realmente, fazer parcerias com o mercado de trabalho até realmente, né, 2010, 2030. E momentos de Covid nesse período, né, mas é um momento que a gente chama, né, que os autores chamam de connection and communities, né, que é realmente um momento de pressão onde alunos, egressos, pais, docentes, a universidade, o governo, existe uma pressão sobre o resultado, sobre o ensino superior. E isso força as instituições de ensino e as universidades a mudar o seu papel, de realmente um papel transacional, oferece vaga, oferece evento, a realmente oferecer espaços espaços customizados para o desenvolvimento desse desenvolvimento da empregabilidade, desenvolvimento profissional de alunos, né, entrando com muito mais processos de mentoria e, obviamente, trazendo o mercado de trabalho para dentro da instituição de ensino. E esse artigo ele coloca realmente como o futuro da área de carreiras e a evolução, em nosso caso, a inovação, em 4 pontos principais, super legais nessa discussão, né? A primeira realmente é a colaboração,
dentro desse processo de inovação, e aí eu acho que hoje nós temos exemplos claros disso, é que realmente nenhum escritório de carreiras, como área, como setor, ela tem sucesso sem parceria, sem colaboração dentro da instituição de ensino. E essa colaboração, ela parte do pressuposto que os principais stakeholders da universidade se beneficiem do resultado dessa colaboração, se beneficiem do resultado gerado pela área. E isso, obviamente, demanda da área de carreiras passar a confiança necessária para que realmente a instituição entenda que ela pode entregar serviço e entregar resultado para a instituição de ensino. E a chave dentro desse processo de colaboração é encontrar realmente diferentes maneiras de colaborar entre áreas, e sempre entendendo o que é resultado entre essas diversas áreas e compartilhando esse resultado dentro da instituição de ensino. O segundo ponto é equipe, staff, e esse é um ponto super relevante também na parte de inovação, de projetos de carreira, de escritórios de carreiras, um entendimento de que até hoje não existe um modelo, uma atividade que resolva o desafio da preparação profissional do aluno, do egresso para o mercado de trabalho. O que se entende, o que se sabe, dentro inclusive desse artigo, e o que ele traz muito claro, é que as equipes elas são o coração desse processo. E que essa equipe é que lidera o processo de transformação, respondendo sempre ao desafio atual. E que a equipe da área de carreiras, os profissionais que estão à frente desse projeto, eles têm que ter uma série de competências, tem que ter um mindset, tem que ter realmente o interesse e, obviamente, eles precisam ser flexíveis e adaptáveis para esse mercado que está mudando constantemente. E aí, dentro desse artigo, eu trouxe alguns pontos também da demanda desse profissional e chamam a atenção de ser estratégico e politicamente experiente, porque dentro desse relacionamento dentro da instituição de ensino, é muito importante que o profissional que está à frente desse projeto ele entenda como manejar, como interagir, como realmente ter a atenção necessária e, a partir daí, ser um agente de mudança. Dados. A gente está na era da gestão e análise de dados, mas a gente fala realmente em qualidade da análise de dados, em qualidade nos dados que são coletados. A gente existe um entendimento que realmente somente quantidade de dados ela não é só suficiente. Então, cabe à instituição de ensino e existe uma exigência do escritório de carreiras de ser capaz de coletar dados e ser capaz de analisar dados para realmente entender e identificar as oportunidades dentro não só do desenvolvimento profissional, mas dentro da sua atuação. E realmente é muito importante, nesse último item de análise de dados, é muito importante que esses dados eles contem uma história, principalmente quando a gente fala de empregabilidade e desenvolvimento profissional dos alunos. Então, a equipe que atua com esse processo ela tem que ser capaz de analisar os dados e entender que história ele conta, para efetivamente, para que a instituição possa ser, e o escritório de carreiras, obviamente, ele possa assumir a responsabilidade de determinar as ações que vão possibilitar realmente a melhoria, a qualificação desses indicadores. E, obviamente, esse artigo traz como quarto ponto, e super relevante, tecnologia. Inovadora, aprimorada e integrada. A gente trabalha com públicos diversos que demandam tecnologia, que tem uma expectativa muito grande sobre tecnologia. Então, os alunos e os egressos têm uma expectativa de como a tecnologia vai lhes ajudar nesse processo de desenvolvimento profissional e de colocação no mercado. Os próprios empregadores têm uma expectativa muito grande de realmente entender de quanto essa tecnologia pode lhe ajudar, o uso das mídias sociais podem melhorar esse esforço de recrutamento, e nessa mesma linha, a universidade, nesse caso a área de carreiras, ela precisa realmente estar atenta e utilizar das diversas tecnologias que realmente podem promover todo o dado, podem promover realmente a experiência que esses usuários eles precisam. É importante realmente que o uso da tecnologia seja parte do processo do desenvolvimento da área de carreiras e parte dessa inovação dentro do processo da área de carreiras. Então, como início do nosso web, compartilhar realmente esse link, depois eu colo o link para vocês, o futuro dos serviços de carreira hoje. Esse não é um artigo novo,
mas ele fala muito com as universidades que nós estamos relacionando, com as atividades que nós temos, né, que estão em demanda hoje. E acabo essa parte inicial reforçando um pouco de como a Simplicity atua dentro dos seus parceiros e das recomendações com as instituições de ensino, né, nos pilares de estratégia e de indicadores e de atuação, né, dentro dos seus projetos de carreira e empregabilidade. A gente, como Simplicity, entende que o desenvolvimento profissional e a atividade na área de carreiras realmente é uma estratégia que deve ser vista como uma estratégia de um todo, né, que envolve não somente o aluno e a realização de atividades para sua colocação no mercado de trabalho, mas também envolve toda uma estratégia de relacionamento com o mercado de trabalho. Envolve uma transformação da gestão de estágios para realmente uma atividade que proporciona ao aluno uma experiência de profissional e proporciona à universidade indicadores para avaliar essa experiência e entender realmente como isso pode ser qualificado. Né? Que obviamente envolve tecnologia, sem tecnologia a gente não consegue tornar essa experiência escalável. Né? Envolve as áreas, as equipes, não só equipes da área de carreiras, docentes, profissionais da instituição e, obviamente, né, envolve toda uma inteligência de indicadores e acompanhamentos. Então, né, encerrando essa pequena apresentação, a proposta é contextualizar, né, um pouco o nosso entendimento simplístico que é a inovação dentro da atuação do escritório de carreiras e de empregabilidade, para que a gente possa passar a bola para a professora Carol e a professora Alessandra para contar um pouquinho mais sobre a experiência, né, não somente a experiência dentro da Unifor, mas a atuação que vocês estão tendo e os resultados da instituição. Prof. Carol, passo a bola para ti, dá uma olhadinha se tu consegue ter o controle já. Olá, escutam bem? Boa tarde a todos. Bom, antes de mais nada, agradecer e parabenizar a Simplicity, né, que está promovendo constantemente, eu diria que de maneira até incansável, essas possibilidades que a gente tem, esses momentos de troca e de discussão, né, que fazem com que a gente sempre esteja refletindo sobre práticas diferenciadas na área de carreira, dos resultados que a gente pode ter. E quando a gente está falando de resultados, eu estou falando de resultados para todos os que estão envolvidos, e aí na fala do Gustavo, eu disse, nossa senhora, parece que ele conversou com a gente também o que ia ser apresentado, eu digo logo a todos que não exatamente, né? Lógico que no convite a gente conversa, mas parece que viu um pouco, e que feliz que nós ficamos já de antemão falando em nome da professora Alessandra e da universidade, de ver que há um alinhamento nesse entendimento. Né? Quando a gente está falando de resultados para todos, a gente está falando de todos mesmo. Né? A nossa preocupação na Universidade de Fortaleza é que esse resultado seja realmente coletivo. Né? Estou falando da academia, sim, de toda a comunidade acadêmica, eu estou falando do mercado, eu estou falando desses profissionais formados que representam tanto a academia quanto o mercado, mas também da sociedade como toda. Essa é uma preocupação que é muito genuína dentro da universidade, né? Então é uma grande satisfação para a gente poder vir aqui mais uma vez conversar sobre um tema que para a gente é muito caro. E hoje, particularmente, e volto a dizer, feliz com a apresentação inicial que o Gustavo fez, nos inquietou quando os meninos chamaram para falar sobre esse tema, porque antes de falar propriamente das inúmeras possibilidades e ações que uma área de carreiras pode ter, e que nós fazemos várias, né, e temos muito a melhorar ainda, a única certeza que a gente tem, sem ser piegas ou repetitiva, é de que tem muito que melhorar ainda, mas antes de pensar nessas ações propriamente ditas, o que nos esquentou é que a gente precisa ter um olhar muito mais complexo aqui, né, sobre o que sustenta essa estratégia de uma área de carreiras. Né? Então, assim, o nosso olhar de inovação aqui, ele vai estar muito mais vinculado ao que é pilar, né, aí no entendimento da Universidade de Fortaleza, ao que nós entendemos como pilar para a construção de uma estratégia de carreiras, do que nas ações de carreiras propriamente ditas. E aí também é importante que se diga que a gente vai trazer um pequeno recorte, né, eu brinco que é um zoom, assim, a gente vai dar um zoom em um desses pilares, né, porque uma palavra que o Gustavo colocou aqui, e que a gente vai reforçar é a questão da articulação, da integração. Isso é uma verdade na nossa prática, e é sobre isso que a gente vai conversar mais intimamente, mais proximamente agora. E aí está aqui comigo a professora Alessandra Alcântara, que é
uma cabeça pensante incrível que eu admiro, ela fica envergonhada, mas eu tenho que dizer, né, na Universidade de Fortaleza, é sempre bom a gente poder tietar as pessoas com quem a gente trabalha, porque a gente acredita nelas, né, então eu acho que a professora Alessandra é uma cabecinha, assim, pulsante, num grupo de outras inúmeras cabecinhas pulsantes, por isso eu volto a dizer, um recorte, é um zoom, né, dentre esses pilares que a gente vai trabalhar aqui, e aí a gente vai se complementando, mas a professora Alessandra vai conduzindo essa reflexão, né, que a gente propõe aqui agora, a partir da realidade que a gente vivencia na Universidade de Fortaleza, de um dos pilares, né, que é o docente, né? Então, sem me alongar muito, professora Alessandra, vamos aí, a gente vai dialogando mesmo ao longo da sua fala. Bom, eu queria, em primeiro lugar, né, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite da professora Carol, da Simplicity, de estar aqui discutindo docentes, né? Mas antes da gente começar a puxar esse zoom, né? Eu acho que o zoom aqui, talvez a Carol tenha falado de um recorte, mas esse zoom ele amplia essa visão, né? Ele vai dar maior margem de visão a essa estratégia que é uma gestão de carreiras da universidade, mas para outros âmbitos da universidade, como é que isso conversa? Conversa com o docente, conversa com o currículo, conversa com o próprio professor em si, mas também com aquilo tudo que vocês trouxeram, né? O Gustavo trouxe aqui na provocação inicial. E eu quero começar pela provocação inicial, antes da gente apresentar, né, o que a gente veio trazer. Normalmente eu sou conhecida como advogado do diabo, né? Você diz verde, eu digo azul. E aí a gente vai meio que discutindo para poder a gente ganhar terreno na discussão, né? E discordando e concordando e fazendo toda essa mediação. E aí o Gustavo começou dizendo que um dos pilares que nós devemos ter enquanto universidade, enquanto mercado, enquanto gestão de carreiras é o olhar na empregabilidade, né? E eu retomo esse olhar na empregabilidade não necessariamente do ponto em que o aluno recebe um diploma. Vamos trazer o zoom que a Carol traz, né? Essa preocupação com a empregabilidade, ela deve estar no momento em que o aluno está na porta perguntando que curso eu faço, o que você me tem a oferecer, né? Então, assim, é um olhar que traz uma preocupação não só com a formação desse sujeito, né? Mas com a construção, de fato, de uma carreira, do que a gente entende como carreira. Que passa, gente, se a gente parar para pensar, essa ideia de carreira passa por sonhos, passa por construção de vida, né? Esses sujeitos estão aqui na porta da universidade sonhando com um futuro, certo? Então, a nossa responsabilidade enquanto instituição de ensino, né, que nós estamos promovendo a formação, que nós estamos promovendo esse percurso inicial de carreira, é enorme. Ele não pode começar só num ponto específico, tá? E aí eu trago exatamente as palavras que o Gustavo traz. Colaboração, equipe, ele colocou a equipe como coração do processo, né? E aí essa equipe como coração do processo, eu vou dizer assim, o meu coração do processo, a minha equipe, enquanto instituição, né, começa lá no ambiente de aprendizagem, começa lá no perfil do professor, começa lá, né, esse coração, né, tem que estar dentro da sala de aula. Né? Essa equipe não é simplesmente a equipe do setor gestão de carreira, né? E a Carol falou de integração. Quando o Gustavo fala colaboração, eu tendo a ampliar o conceito de colaboração dentro da instituição para o conceito de integração. Nós colaboramos, sim, entre setores. Nós colaboramos, sim, em todas as instâncias, staffs e processos dentro da universidade, mas tem que ser mais do que isso. A gente tem que pensar numa cultura, né? Uma cultura de formação, uma cultura de acompanhamento desse profissional em formação, uma cultura de construção dessa carreira. Tá? É claro que a tecnologia vem promover uma... o Gustavo trouxe uma palavra que é caríssima para a gente, sabe? Assim, que eu fiquei... Chegou, o coração palpitou aqui. Promover experiências, né? E é justamente
a tecnologia ajudando a promover experiências, e aí agora a gente tem um grande desafio dessas experiências em tempos de Covid, né? Como promover essas experiências, e a tecnologia vem nos trazer digamos assim, uma arma, né? Assim, uma potencialidade, né? Nessa promoção. Dito tudo isso, eu quero dizer com tudo isso, né, que na verdade a gente vai usar exatamente esses termos, né, de uma outra forma, talvez, né, com um outro olhar, com esse olhar mais amplo que é a atuação do docente e o currículo. Né? Não sei se a Carolzinha quer compartilhar aí o nosso um guia, né, para a gente poder Eu queria só ter devagar noção, muito porque eu não estou nessa conseguindo apresentação. ver se vocês estão vendo, estão na mesma tela que eu. Então, eu só queria ter Ainda não, Carol. Ainda não está Tá compartilhado. parada, né? Pois é, que eu já compartilhei aqui. A sensação que eu tive é exatamente de que vocês não perceberam. Calma, deixa eu tentar. Vou Nada? tentar roubar o controle de ti e pegar de volta. Vamos ver se a gente Tá. consegue. Bom, tudo bem, a gente pode ir também caminhando. Chegou, mas chegou. Pegou? Pronto, então tá. Eu estava expondo essa tela aqui, que é muito da fala que a professora Alessandra estava conduzindo, né? Pois então, eu queria começar de novo, né, com um caso pessoal, né? Eu tratei, assim, vamos trazer a experiência, vamos trazer a vida real para essa história da carreira, né? E como é que a universidade lida com a vida real, que é esse mercado, que é esse futuro, que é esse sonho, que é essa profissão, essa construção de uma história de vida. Né? Construir uma carreira é construir uma história de vida, certo? A gente não pode esquecer isso jamais, né? Então, o caso que eu quero trazer para vocês é o seguinte, né? No ensino médio, minha filha foi chamada a fazer um teste de aptidão pela escola. E o teste deu inconclusivo a primeira vez, deu inconclusivo a segunda vez, deu inconclusivo a terceira vez. Ela entrou em desespero. Mãe, o que é que eu faço? Eu sirvo para quê? Que carreira eu devo seguir? Aí eu disse, filha, o que é esse inconclusivo? Né? Por que é inconclusivo? O que estão chamando de inconclusivo? E foi mais difícil ainda quando, com o resultado do inconclusivo, a professora, uma das professoras, coordenadora, não sei bem qual era a posição, olhou para ela e disse: que bom, assim você pode escolher entre medicina, engenharia ou direito. Ela ficou, quer dizer que quando é inconclusivo eu já tenho uma pré-determinação a determinadas áreas de formação, mãe. Eu tenho que ser engenheira, advogada ou médica, já que não sei o que quero, né? Então, assim, a gente já começa a porta da universidade pensando, de fato, o que é uma carreira, né? Quando é que inicia essa construção, esse processo de carreira? O que eu diria para minha filha, em termos de que você não dá para nada, filha, porque o seu teste deu inconclusivo? Ou a gente prefere ler de outra forma, né? E prefere trazer isso para o mundo real e dizer assim: que massa, filha, você tem a oportunidade de escolher o que você quer, porque você é desse mundo, dessa época. Uma época de imprevisibilidade, uma época de flexibilidade, uma época de muita complexidade, e que você pode escolher entre as tantas carreiras que se apresentam ao seu redor, né? E atuar com digamos, muita excelência, né, em cada uma delas. Então, assim, essa carreira pode começar no ensino médio, né? Às vezes essa carreira, essa ideia de carreira que a gente tem, que a gente traz a priori, né, responde única e exclusivamente a uma demanda estática do mercado de trabalho, uma necessidade pontual do mercado de trabalho. Não vai ser médico porque precisa de médico hoje. Você vai ser de engenheiro porque o mercado de engenharia está muito alto, está com muita demanda. Sim, ok, é super válido, mas é um pouco mais do que isso, né? E qual é a função da universidade nesse processo, tá, de entender o que é essa carreira? Será que é papel da universidade realmente preencher essas lacunas do mercado, o mercado de hoje, que sim, existem, né? Sim, existe um gap grande, tá? E a gente vai precisar lidar com ele, né? Mas é essa a função da universidade? Discutindo aqui, né, com os colegas, ainda se de fato, qual é a missão da universidade, né?
qual é o nosso papel? Nosso papel é formar profissionais para melhorar o mundo, é formar profissionais para atuar nessa sociedade, nesse mundo em que a gente tem desafios enormes, né? Aí a Carol traz esse primeiro desafio, que responde justamente a essas questões que a gente trouxe, né? Qual o papel, principalmente qual o papel da universidade? É preencher as lacunas de mercado? Quais são? Eu primeiro pergunto, né? O mercado sabe de fato quais são essas lacunas? Por quê? Por que eu quero dizer isso, né? Porque às vezes a gente entra no piloto automático. Existe uma lacuna, existe uma demanda, existe algo que não está sendo preenchido, né? As grandes instituições, organizações, as grandes empresas estão dizendo que nós não estamos formando para o que eles querem. De fato, o que é que eles querem, né? É claro que a gente está falando aqui de competências, né? É claro que a gente está falando aqui de uma amplitude de competências que vão desde a competência técnica, da habilidade em si, a uma competência durável, uma competência socioemocional. Desculpa, Carol, Professor, já levantou o dedo. eu queria só complementar, porque eu acho que tem uma frase que o Gustavo trouxe também na fala dele, que não foi combinado voltar a dizer, mas para a gente não se delongar tanto, e que era uma frase que a gente dizia, assim, a nossa percepção, sem querer parecer arrogante ou abusado, sobremaneira, não se trata disso, mas você falou aqui, Gustavo, o futuro do serviço de carreiras é hoje. O futuro que o mercado trata com o futuro, nós estamos tratando como hoje agora, porque cabe a gente, enquanto academia, anteceder a essas demandas. Então, na nossa perspectiva, se o mercado, se a gente está preocupado em atender a demanda do mercado, que é hoje, que é imediata agora, a gente já vai estar atrasado. Né? Na verdade, né, é esse o desafio que a gente coloca, né, Carol? Passa aí o próximo slide. Talvez não seja a nossa função atender esse gap de mercado que existe hoje prioritariamente, justamente porque a gente tem que pensar para frente, né? A necessidade de hoje na academia é passado, é estudo de caso, certo? Então, a gente precisa pensar. E aí eu acho que é justamente onde a gente pode fazer uma parceria inovadora, uma grande parceria, universidade e mercado, a partir dessa missão que é da gestão de carreira, do setor de carreira, é essa a ponta de lança, né? É esse o setor que vai fazer essa interlocução, para a gente sentar e pensar junto o que é que esse mercado do futuro pede. O gap existe, mas ele vai sempre existir se a gente continua focando na necessidade de hoje, né? A gente precisa focar na necessidade de amanhã. A gente precisa discutir o que será o futuro, o mercado num futuro provável, num futuro. E aí a gente está falando até de tendências, né? Num futuro desejável até, né? Então, a nossa expectativa enquanto escritório de carreira, enquanto gestão de carreira, é que desde o início, quando o aluno entra na universidade, né, ele encontre esse percurso, essa provocação para pensar o futuro, não para pensar o hoje, né? Ele encontre esse espaço de interlocução para que ele tenha mercado de trabalho. Ele que está aqui entrando, a minha filha que está na porta da universidade escolhendo que curso ela vai cursar, porque os testes dela deu inconclusivo, né? É esse parâmetro que a gente tem que trazer junto do mercado, né? E isso a gente só vai conseguir se a gente trabalhar junto. Talvez a gente consiga, né? Não necessariamente suprir todas as necessidades, porque é imprevisível, mas atender a determinadas tendências, né? Visualizar um futuro possível a partir dessa conexão, essa parceria, essa colaboração, como o Gustavo bem colocou no início, tá certo? E aí, qual é o nosso papel nesse momento? Né? O que a gente está fazendo? Né? O que a gente está propondo, a priori, como solução para preparar esse aluno? Eu peguei a mão da menina que está lá na porta e disse: venha, meu amor, agora você vai começar a sua trajetória, certo? Isso envolve uma articulação enorme aqui no nosso métier, enquanto instituição da educação,
uma articulação enorme entre currículo, docente e construção de carreira. E aqui a gente não está falando apenas do setor, né, de carreiras, um setor estanque separado. Não, a gente está falando de todas as ações institucionais na universidade que levam para o desenvolvimento de carreiras, né? É o setor de carreira com a Carol, estágio, é toda a preocupação, né, de um setor, né, de psicopedagógico, todos os eventos, né, que trazem substância para as discussões no currículo, certo? É o contexto do real, tá? Então, precisa haver uma articulação grande, é isso que a gente propõe. Talvez o que a nossa proposta de inovação traga, né, aqui, o que a gente traz como proposta de inovação, com o olhar para a empregabilidade, tá certo, gente? Porque vamos ser muito sinceros, só a promessa de um diploma não é e não garante a empregabilidade. Eu preciso ter mais do que isso, tá? Eu preciso que o currículo me prepare, eu preciso que o currículo seja voltado para o desenvolvimento de competências, eu preciso que esse docente ele seja parte da equipe, né? Que ele seja um importante articulador mesmo, né? Nessa realização do currículo no mundo real, né? E eu preciso que ter carreira, tá? Esse setor de carreira articulado e enfrenhado como numa teia, né? Em todo esse percurso, tá certo? Essa visão, né? Não podemos perder, né, Gustavo? Essa visão da empregabilidade, certo? Lá no final, né? O que não é o final, nunca será o final, tá certo? Nesse pedaço de caminho que é da nossa responsabilidade, tá certo? Então, para pensar esse currículo e preparar esse menino, dizer assim, meu amor, é o seguinte, comece. Sabe o que você vai fazer? Você vai experimentar. O seu currículo vai ser totalmente baseado no desenvolvimento de competências. Mas não é assim, né? Eu vou te ensinar a fazer, não. Né? Você vai experienciar. Então, assim, a nossa proposta é que a gente articule um currículo todo voltado na aprendizagem experiencial, certo? Onde teoria e prática não existe em termos de diferenciação, está tudo envolto numa experiência, né? Uma experiência que tem significado para esse aluno, que ganhe sentido, tá certo? E aí a gente volta para o banco da escola, né? Onde minha filha me explicou 10 milhões de vezes a fórmula de Bhaskara e eu não consigo buscar aplicabilidade no meu campo de atuação para a fórmula de Bhaskara. E todas as vezes eu digo, mais um dia se passou e eu não apliquei a fórmula de Bhaskara, né? Então, o que é esse significado? Tá certo? A experiência precisa ter sentido, o aluno precisa encontrar sentido, mas que sentido? Aonde? Né? E que mundo é que ele vive? Ele vive num mundo complexo, num mundo real. Eu não posso trazer apenas uma leitura linear de causa e consequência, quando na experiência vão intervir N fatores. Eu estou falando de transdisciplinariedade, eu estou falando de complexidade, eu estou falando que, por exemplo, né, quando a gente pensa numa experiência educacional, vão estar lá intervindo fatores que estão fora do meu controle, inclusive, nesses resultados, certo? E isso é trabalhar com complexidade, né? É trabalhar com imprevisibilidade. O mercado está trabalhando com isso, certo? Então, assim, é um pouco uma simulação da vida real, né? O currículo tem que estar conectado e na verdade, ele não é uma simulação, ele tem que fazer parte da vida real. Portanto, nós não podemos estar só trabalhando competências técnicas, habilidades. Nós não podemos estar trabalhando apenas competências profissionais. A gente tem que estar trabalhando competências de vida. Né? Quando a gente fala no currículo por competência, a gente tem que envolver aqui e fazer casar o que dessa experiência, né? Que sentido é que eu dou a essa experiência educacional dentro desse mundo complexo e que abarque tanto as minhas competências de vida, socioemocionais, duradouras, o nome que você quiser dar, mas a gente sabe exatamente de que competências a gente está falando. Hoje, provavelmente, o mercado está pedindo flexibilidade, está pedindo resiliência, está pedindo liderança, está pedindo, sei lá, habilidade na comunicação, né? Proatividade,
Isso pode ser muito mais demandado hoje do que antigamente, porque nós vivíamos um outro contexto, mas é uma competência de vida, é uma competência duradoura que precisa ser estimulada e precisa ser colocado em prova, precisa ser colocada em exercício, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente dá ou transforma, ou melhor, né? A gente ajuda a desenvolver esse tipo de competência, casando com as competências profissionais, casando com as competências técnicas. A primeira proposta que a gente traz é que a gente esqueça que essa jovem, que é a minha filha, que está lá na porta da universidade, é uma aluna, né? Isso eles aprenderam no ensino médio, tá certo? Na verdade, 14 anos de escola ensinaram a minha filha a ser passiva, esperar as orientações de como fazer, ter sempre alguém segurando na mão para dizer é por aqui, é por ali, escreva assim, escreva assado, isso está certo, isso está errado. A não questionar, a não criar do novo, não, principalmente a não desafiar, né? Não desafiar a autoridade, não desafiar conteúdos, não desafiar teorias, não provocar discussões. Ela foi 14 anos ensinada a ser uma consumidora de conteúdos, né? Esperando que a fórmula de Bhaskara faça sentido um dia, né? Esperando que aquilo ganhe, ganhe sentido, ganhe utilidade, tenha um peso, né, para a vida dela. O ensino médio nos traz esse perfil de aluno na porta da universidade. E aí começa o exercício de carreira, né, Carol? Começa justamente, aí a gente pega na mão dessa menina e diz assim, meu amor, é o seguinte, você não é mais um aluno, você é uma profissional em formação. Agora, você é uma psicóloga, você é uma engenheira, você é um médico em formação, certo? E como médico em formação, como profissional que vai desenvolver habilidades, vai desenvolver conhecimento, vai desenvolver atitudes, competências duráveis, né? A sua posição muda. Você deixa de ser um consumidor de conteúdos e você passa a ser um consumidor de experiências. Não qualquer experiências que tragam sentido para a sua formação. Né? Você aqui vai ser chamado a buscar soluções. Estou lhe provocando, certo? O meu papel não é mais dizer o que você deve fazer, é perguntar. E aí, qual é a solução? O que você deve fazer? Né? O que você propõe? Questione, tá certo? Então, isso faz com que o papel do docente mude também radicalmente. Eu queria que vocês percebessem que não tem como separar pensar um currículo, desenvolver um currículo, sem pensar que essa pessoa que vai viver o currículo, esse sonho que nós vamos estar construindo, essa vida, né? Que nós vamos estar construindo em termos de carreira, a gente constrói uma identidade, né? Aqui a gente está abrindo um parênteses. Muitas vezes a gente vai se apresentar e quando você vai se apresentar, você diz assim, eu sou a Alessandra, eu sou psicóloga, eu sou professora, a minha profissão é parte da minha identidade. Então a gente está, né, construindo também uma identidade. Então não dá para pensar separado. Tá certo? A gente precisa repensar todos os papéis. É por isso que na Universidade de Fortaleza, lá na Unifor, a gente traz essa noção de colaboração, de integração, de uma forma muito cara para a gente, né? A minha função, estrito sensu, na Universidade de Fortaleza, é trabalhar com formação docente. O que eu estou fazendo aqui, junto com a Carol, conversando sobre carreira, tá? É porque quando eu entender o que é carreira, só vai sendo assim, quando eu entender qual é a proposta do currículo, qual é a proposta que eu tenho para a carreira desse aluno, né, o que isso significa como carreira, eu posso estar aqui junto com o professor, sendo o melhor dos articuladores dessa proposta. Porque esse professor, o Gustavo falou assim, na linha do tempo que ele traz, 1920, 1940, né, o escritório de carreira, a atuação do professor, o escritório de carreira sempre vai ser a atuação, sempre vai contar com a atuação do professor, no sentido de que ele é esse pivô do Carol, tu tá rápido demais, não consegui nem terminar a frase.
Menina, Não, porque tá se deixar ainda soltando. mais com um tema desse, a gente vai até amanhã, mas porque o tempo que eles dão pra gente é muito curtinho. O Gustavo é É, tá, malvado. é o Ele já malvadinho, né? enterrou, viu, professor? Então, olha só. Certo? Então, assim, então vamos terminando aqui, né? Então, a gente precisa preparar esse professor para ser esse articulador, tá certo? Não é um articulador em termos de que ele até pode fazer isso. Nas disciplinas de estágio, ele é a pessoa que coloca o aluno no mercado, tá certo? Mas na sala de aula, no primeiro semestre, ele é o colega mais velho, né? Mais experiente, que atua junto com esse aluno no sentido de mediar experiências de aprendizagem que são no rumo do profissional, que são, né, a inserção desse aluno na carreira dele, tá certo? Então, a gente trabalha uma formação docente permanente na Universidade de Fortaleza, é um projeto estratégico, porque a gente vê esse professor como um grande articulador entre carreira, né, é a equipe do coração, carreira, currículo, né, e esse aluno, que não é mais aluno, é um profissional em formação. Essas são as áreas que a gente propõe iniciais, né, para a formação docente. E, da mesma forma que a gente trabalha esses eixos na formação docente, a gente atua da mesma forma que um currículo de graduação. O professor passa, né, durante a formação dele, nós pensamos todos os eventos de formação a partir da aprendizagem experiencial, utilizando metodologias ativas e trabalhando as competências de vida. São 3 eixos que são muito importantes para a gente na formação docente, certo? E, claro, né, a gente precisa saber que se está dando ou não resultados. Nós temos indicadores de resultados que fazem com que a gente acompanhe, né, todo o processo, tá, de integração, currículo, formação docente, desenvolvimento profissional, certo? Sucesso estudantil, né? A gente tem um processo de avaliação decente, um NPS da aula do professor, a gente acompanha a matriz de competência de cada um dos 1.000 professores da universidade, né? A gente tem uma autoavaliação docente, que é uma autopercepção do seu desenvolvimento, e, claro, a gente tem indicadores externos, que são indicadores indiretos, mas que nos dão uma visão clara da nossa integração, né, de setores, da nossa integração, da proposta em si, né? O ProPrenad, o resultado do ProPrenad e a participação em rankings, inclusive rankings internacionais, né, que acompanhamos sempre. Então, essa é, a princípio, né, uma visão extremamente ampla e muito. E se deixar, nós somos professoras, né, Carol? A gente vai falando mesmo, a gente É que é gosta muito de do nosso falar. dia a dia também, né? Eu sei que tem que encerrar. Eu tô brincando com o Gustavo, bichinho, nem brigou com o tempo, mas eu sei que a gente tem esse tempo aí, tem que Ainda. encerrar. Ma- Mas é interessante você ver isso aqui e ver como se faz mais natural você pensar um setor de carreiras estrategicamente quando você vê, de novo, né, o pilar, quando você tem que ter. É natural, entende? Para a gente, isso aqui não se dissocia facilmente. É mais interessante para a gente o contrário. Não há como a gente pensar as ações de carreira se a gente não consegue pensar os vários pilares que trazem, e o docente como um grande articulador, e é uma pena que a gente possa conversar mais com a professora Alessandra, tem um exemplo de quando começou a pandemia e que no dia seguinte os professores estavam atuando no online como se nada tivesse acontecido, e eu ficar arrepiada de falar, porque fizeram isso naturalmente, porque está no core, né? Usando os termos bonitos aí que a galera gosta. Está no core, é natural. E porque tem um processo que antecede tudo. Então, assim, quando eu falo que pensar carreira e que a gente traz essa inovação do professor totalmente articulada, é porque as coisas se fazem muito mais naturais, né? Porque é real, é verdadeiro. Né? E esse é o jeito Unifor de ser, é o jeito da equipe da Vice-Reitoria de Ensino de Graduação de ser, conduzida aí pelo nosso vice-reitor. Então, é uma coisa que nos orgulha demais, assim, de ser parte. E, sim, eu tenho que parar, porque senão a gente vai ficar falando, né, para Eu ler vou, eu até vou a pé. Eu não agradecer, sei quanto tempo a gente gastou, né, Carol? Assim, a gente eu vou não. Eu agradecer a perdi o participação. controle. Plateia, desculpa, eu perdi o controle do tempo. É minha culpa. Depois a gente vai descontar, né? Depois a gente conversa. Mas eu já aproveito a deixa para passar a bola, então, para o professor Humberto, né? Nosso professor da USP, tá com controle de apresentação. Professor Humberto, já conseguimos ver a sua tela. Fica à vontade. Boa tarde.
É um prazer muito grande participar desse bate-papo. Foi muito bom ouvir a professora Alessandra e a professora Carol. Por sinal, a professora Carol, ela é a professora Alessandra também, mas a professora Carol tem um sorriso bastante cativante. Agradecer ao Átila por todo o apoio que nos deu, né? Ao Gustavo pela mediação e a Ana Beatriz. Muito bem. Eu vou começar apresentando aqui a tela, mas eu queria só dizer que eu vou falar sobre... Eu não estou conseguindo... Nós conseguimos ver a sua tela. Hein? Conseguimos ver a sua tela, professor. Não conseguimos mais. Está conseguindo? Tá. Aqui. Tá. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre... Eu vou falar com vocês sobre inovação em áreas de carreira, mas eu vou falar de um outro ponto, que é o ponto... desculpe que aqui está dando um ponto aqui errado. Eu vou falar sobre inovação em área de carreira, mas eu vou falar de um outro ponto. Eu vou falar sobre a percepção do professor em sala de aula com um projeto inovador. Por que eu estou com esse capacete na cabeça? Porque da disciplina que eu vou falar, o primeiro dia que eu fui falar com os alunos, eu fui exatamente a disciplina Gestão da Inovação. Além dela ser a gestão da inovação, nós estamos trabalhando com uma proposta inovadora. Então, em função disso, eu fui com um capacete e o que eu estou querendo falar aqui também é sobre inovação. Mas agora, a inovação no papel do professor. Para começar, eu gostaria só de passar um pequeno clipe para a gente conversar um pouquinho, que vai nortear a conversa que nós vamos ter. Para conseguirmos resolver a equação de massa, precisamos saber identificar essas frequências A, B e C. O valor de B vai ser quanto? Menos C. E o valor de C, menos 8. Bom, parece até que nós não nos conhecíamos, a professora Alessandra e a professora Carol, é um prazer muito grande, mas parece até que nós tínhamos combinado que íamos falar e acho que não teria como ter uma ligação tão forte. A primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu pensei, nossa, olha eu na sala de aula lá na faculdade. Aí assisti a segunda e eu fiquei horrorizado. Falei, puxa, quantos suricatos eu criei dentro de sala de aula? Como eu transformava as pessoas em suricatos? E aí eu fiquei preocupado quando eu tive essa percepção, isso tem uns 10 anos mais ou menos, eu resolvi entender o que eu poderia fazer de diferente para não transformar pessoas em suricatos. Na realidade, para não transformar pessoas ou alunos em infelizes dentro de sala de aula. E, nesse sentido, eu fui procurar tomar informações, aprender, e eu fui participar de um evento em que uma aluna foi convidada para falar em sala para os professores que estavam ali, para ensinar aos professores, e ela disse algo assim, poxa, eles ficam obrigando a gente a ficar calado, né? Se fosse 1 ou 2 alunos, tudo bem, os alunos tinham que mudar, mas, na realidade, os telefones, eles trazem coisas muito mais interessantes para nós. Quem tem que mudar é o professor, não somos nós. Então, a ideia é fazer uma migração, como falou bem a professora Alessandra e a professora Carol, né, de um método, de um sistema que é pouco consistente com uma carreira de sucesso, com alguma coisa que pode trazer uma carreira de sucesso. Ou seja, é deixar de ter na sala o aluno presencial para ter dentro da sala o aluno envolvido. Isso aqui é uma sala de aula, eu poderia trazer outras, né? Uma sala de aula em que eu estou ministrando uma aula. Aliás, se entrar na sala de aula comigo ministrando a aula quando era presencial, tem que olhar na sala para ver onde eu me encontro. Mas esses alunos estão fazendo um trabalho, isso não é brincadeira, é um trabalho árduo, pesado, difícil, mas eles estão se divertindo também. A lógica é esta. E é o que eu vou comentar com você em um projeto que nós estamos desenvolvendo. Um conceito, né? Na verdade, assim, eu faço uma figura de imagem em relação ao que nós fazemos na universidade normalmente. Isso aqui é um canivete suíço.
O canivete, isso é o suprassumo daquilo que a gente... quem gosta de canivete, pensa em canivete. É um canivete de alta qualidade, um canivete excelente, tem várias, 1001 utilidades, se a gente pode falar isso. Quando o aluno termina o curso, nós entregamos para ele esse canivete que ele foi formando ao longo do curso. Mas, quando ele sai da porta da faculdade, nós o empurramos para dentro de uma jaula do leão com aquele canivetezinho e queremos falar, se vira, cara, agora o problema é seu. Nós não podemos continuar tendo essa concepção de formação de alunos. Nós temos que mudar esse conceito. As professoras comentaram isso já, e o Guilherme, o Gustavo também, quando ele falou em termos de conectar com a comunidade. Tem que ter essa conexão. A pandemia, ela criou uma janela de oportunidade fantástica. As professoras podem depois atestar isso. Por que criou uma janela de oportunidade? Porque os professores, a maioria dos professores, se viram obrigados a sair da zona de conforto, eu me coloco nesse meio, né? E fazer uma transformação, se repaginar, porque se não repaginar, não consegue atrair o aluno. Nós aprendemos isso, e isso vai ser o foco daqui para frente. Para ter uma carreira de sucesso, a universidade é um caminho. O que a universidade faz? Ela promove o upgrade do aluno. Mas veja bem, a gente fala no professor como agente de transformação, mas no meu entendimento, o que nós temos que fazer é transformar o aluno para que ele seja um agente de transformação. Mais importante do que apenas ter competências que a universidade normalmente oferece, é que ele se transforme num agente de transformação. Então, o aprendizado ele tem que ser significado. Não pode ser aquela coisa desconectada do mundo do aluno ou da realidade que nós vivemos, para que não enfrentemos essa situação que eu já tive nela muitas vezes. O foco tem que ser no aluno. Olha que interessante, eu fui avaliador de curso, infelizmente eu não avaliei curso lá na Unifor, mas eu estive em Fortaleza avaliando o curso. E aí uma coisa interessante é que nos projetos pedagógicos, no discurso da maioria dos cursos, tem lá o foco no cliente, empreendedorismo. Há um discurso muito interessante. Aí eu perguntava, mas como vocês fazem isso? E há uma dificuldade, nós temos até agora essa dificuldade de ter foco no aluno, de ter foco no cliente, de ter foco no negócio, na produção. É isso que a gente precisa fazer. As professoras chamaram a atenção. Formar líderes. Mas para formar líderes, profissionais líderes, nós temos que ter a vivência empresarial. Como fazer essa vivência empresarial? É essa a proposta que eu estou trazendo, um pequeno amostra daquilo que nós estamos fazendo. Para ter vivência empresarial, só tem uma maneira. E eu estou falando em empresarial no sentido de trazer, de envolver o aluno com o mundo produtivo. É trazer a universidade para dentro da empresa. É botar a universidade do meu lado, na sala de aula. E é isso que nós estamos fazendo. Eu tenho duas disciplinas, eu vou falar de uma, mas eu tenho duas disciplinas que eu trabalho com ela. Uma é gestão de negócio, que eu trabalho com micro e pequenas empresas, que tem um papel social, e uma outra oportunidade, se alguém tiver interesse, eu posso falar sobre ela. Mas eu vou falar nessa disciplina chamada Projetos Especiais em Gestão da Inovação, que o primeiro dia de aula eu coloquei o capacete, porque estava falando em inovação. Mas olha que interessante. Nós trouxemos uma multinacional, uma das maiores multinacionais do mundo, para dentro da sala de aula, e eu vou explicar como é que nós estamos fazendo. Colocamos 5 monitores, 13 professores, 70 alunos. E por que fizemos com 70 alunos? Podíamos até colocar mais, mas havia uma preocupação em ter muitos alunos nesse momento inicial, e como nós estamos fazendo uma coisa totalmente diferenciada e inovadora, pelo menos nos parece, então restringimos a 70 alunos. São 3 unidades da USP, uma em Lorena, uma em São Paulo, que é a Poli, e uma em São Carlos. Todas elas focadas na engenharia. Então, nós estamos trabalhando 5 monitores, 3 professores, 70 alunos. Você imagina o que é gerenciar esse grupo? Inclusive com uma multinacional,
com outro olhar, né, completamente diferente. Nós, na realidade, foi conversando ontem à noite com a Ana, a minha professora, que eu falei com ela, falei, peraí, cara, nós estávamos aplicando, nós fizemos toda a disciplina, desenhamos essa disciplina, que já foi aplicada uma outra vez, mas não com essa configuração, utilizando Design Thinking. Então, nós estamos utilizando Design Thinking, não para os alunos fazerem, mas nós aplicamos na disciplina. Um primeiro ponto que nós trabalhamos na disciplina foi o acolhimento dos alunos. Acolher esses alunos, e para isso nós montamos um onboard. Ou seja, fazer a integração do aluno. Antes do aluno entrar em sala de aula, no sentido figurativo, né? Porque não tem sala de aula nesse período, ele participou de uma atividade porque nós vamos trabalhar com times, para que os times se conhecessem, se integrassem, para que eles entendessem o que nós estávamos querendo fazer e para que nós tivéssemos uma percepção da expectativa desses alunos. Mas como que essa disciplina aconteceu? O tempo é curto e eu vou falar de uma maneira bem rápida. Como se desenvolve essa disciplina? A empresa trouxe, ou está trazendo, 3 cases. É case para ela, para nós é problema. Por que é problema? Porque não tem uma resposta. Os alunos não têm uma resposta que é certa ou errada. É a que eles vão trazer. E nós estamos trabalhando com métodos ágeis. Então, os alunos entram num turbilhão. Isso aí está trazendo, inclusive, uma mudança cultural muito grande. Porque o cara entra na sala de aula, ele já começa tomando uma porrada, porque a empresa vem e apresenta um caso real, cara. Algo que está acontecendo, que é um problema que eles estão enfrentando. Aí o cara tem aquela visão. Na semana seguinte, ele já tem que apresentar uma proposta de solução, apresenta um pitch. Aí, entre os 13 professores, de 2 a 2, avaliam o trabalho. Olha a complexidade. Cada professor de um curso diferente, de uma escola diferente, de uma visão diferente, e aí criou o caos. Mas esse caos é construtivo, porque cada professor tem um olhar diferente. Aí, quando aconteceu a primeira vez, mas o professor falou que aquilo era legal, o outro falou que não é. Nós falamos, mas essa é a realidade do mundo, isso é assim que acontece nas empresas. Na semana seguinte, aí é feita essa avaliação, na semana seguinte, nós discutimos com os alunos o projeto, professores, os alunos, a P&G, discute-se todo esse projeto, e depois, na outra semana, num ritmo acelerado, e vocês precisam ver como os alunos trabalham sábado, domingo, eu fico preocupado até, mas eu também trabalho para cacete nessa história. E aí, os caras apresentam a solução. Quem avalia? A empresa. Ela vai lá e vai dizer para eles, esse projeto dá certo na empresa ou não dá? Mas aí nós falamos com eles depois, mas não precisamos falar com a empresa. Brincadeira, né? O projeto, para essa empresa, ele não foi interessante, mas ele pode ser para outra. A gente tem que ter essa percepção. Outra coisa que eu não falei é que os alunos são acompanhados, cada professor mentora um time e acompanha esse time. E os monitores acompanham todo mundo. Qual é o papel principal dos monitores? Os monitores são os nossos professores para nos ensinar como é que nós conversamos com os alunos, como é que nós temos que falar com eles, quais são as dificuldades que eles estão enfrentando. E, cara, o que nós temos aprendido com esses monitores, aliás, é o que eu mais aprendo é com monitor. A minha vida é aprender. A maior professora que eu tenho hoje é a Ana, mas outros monitores que trabalham comigo. São fantásticos. E eles chegam para mim e falam comigo, cara, isso não dá certo. Não faz assim, que não é assim que o aluno gosta. Ele quer de outra forma. Eu falo, beleza. Inclusive, tenho aprendido a falar a própria linguagem dos alunos, porque a gente tem que procurar andar no mesmo nível deles. Quem imagina se há 10 anos eu falaria um palavrão na frente do depois, quando eu estou tomando a cerveja aqui em casa, eu falo para cacete. Então, o foco é no aluno. E aí tem uma questão de choque cultural, cara. A Ana vai falar um pouco de indicadores, mas o choque cultural foi fantástico. Os caras entraram na faculdade, na disciplina, não tem como sair da mesma forma.
Porque só aquele choque, aquele monte de gente, um monte de professor, e vamos falar assim, não vou falar de mim, né, dos outros professores, só professor fera, os caras chegam, dá porrada, dá chute, dá canelada, os caras mudam, mas envolvidos e estão trabalhando para caramba. Aí nós criamos já há algum tempo, eu criei, tenho utilizado bastante, uma solução simplíssima. Criei um forms, chamei de portal, fale com o professor. Pô, o cara pode falar aqui o que ele quiser, está aberto para o cara falar. E isso é interessantíssimo. Na semana passada, um aluno pontuou para nós um pequeno problema, que pode ser só dele, porque nós temos reuniões toda semana com os professores e com os monitores, e temos conversado. E aí, os alunos vão indicando para a gente os caminhos que devem ser seguidos. Isso aqui é uma coisa tão simples, mas a gente tem que ter a coragem de ouvir os alunos. Eu estou aqui, quem quiser falar comigo, tiver interesse, se por acaso despertar algum interesse, eu estou nas redes sociais. É só colocar Humberto.Felipe que me encontra. A única rede que não vai me encontrar é no Tinder, porque o dia que eu falei com minha mulher em entrar no Tinder, ela falou comigo, ou Tinder ou eu. Não deu certo esse negócio. E eu quero apresentar para vocês a Ana Beatriz Albanês. A Ana, ela é natural de uma cidade muito bacana. Coincidentemente, nós somos conterrâneos. A Ana é a minha professora. Eu estou aprendendo muito com ela. Então, eu passo para o Guilherme, o Gustavo, desculpe, para que ele passe aí para a Ana. Eu tentei sintetizar, né, em pouco tempo o que nós estamos fazendo nessa disciplina. Oi, pessoal. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos sim, Ana. Perfeito. Professor Humberto, que honra. Muito obrigada. Sabe o quanto eu sou grata de ser sua aluna, o quanto eu aprendo com você todos os dias. E queria agradecer também ao Gustavo, a toda a equipe da Simplicity pelo convite, estar aqui junto com outras duas professoras fantásticas. Para mim é mais que uma honra estar aqui. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da visão de aluna também. Então, como o Humberto bem mencionou, ele coloca muito o aluno no centro e é isso que, de fato, faz total diferença. Então, será que minha tela travou? A gente está vendo, passou, isso aí. Passou. Bom, eu sou a Ana, faço engenharia química na USP de Lorena e desde que eu entrei na faculdade eu sempre busquei muitos projetos que de fato fomentassem empreendedorismo, fomentassem o desenvolvimento profissional, porque desde o comecinho eu já sentia essa falta de ter isso na grade, no currículo. Então, no meu primeiro ano, eu fui voluntária no Engenheiros Sem Fronteiras, fazendo projetos de engenharia para a comunidade de Lorena. Depois eu fui professora voluntária num cursinho que tem aqui em Lorena, também mais no sentido de educação, levando para a comunidade local de jovens em situação de vulnerabilidade. Fui líder do movimento Empresa Júnior no estado de São Paulo, então tive o grande prazer de representar mais de 4.000 jovens completamente engajados com o empreendedorismo e que de fato querem fazer a transformação na academia, no mercado e na sociedade. E hoje eu sou monitora da disciplina Projetos Especiais em Gestão da Inovação, junto com o professor Humberto, que é um projeto que eu tenho um carinho gigantesco. E, bom, sempre senti muito essa sede por mudança desde o começo, muito por não me conformar com o ensino tradicional, de sentar e ficar recebendo informações de forma passiva, até porque, como bem mencionado pelas professoras, a gente não absorve bem o conteúdo, a gente não aprende e a gente não consegue se desenvolver muito bem dessa forma. Então, eu queria desenvolver habilidades sociocomportamentais, emocionais, eu queria descobrir, bem no sentido da aluna em formação, né? Então, querer criar, questionar, descobrir como as coisas funcionam e, principalmente, aprender com casos práticos e reais do mercado. Então, a gente estava vivendo, né? A gente ainda está vivendo um caos. O mundo Bunny fala muito sobre isso, sobre essa instabilidade, da não linearidade das coisas, que é muito difícil a gente prever o próprio dia de amanhã, imagina daqui a um mês, daqui a um ano. Então, como que a gente pode trabalhar
planejamento das coisas e criar novas soluções nesse cenário, somado ainda com a pandemia, que é ainda um agravamento no desafio do ensino, no aprendizado, e também gera mais e em maior grau demandas de habilidades sociocomportamentais. Então, é o cenário perfeito para inovar, porque onde tem problema, tem solução. Então, o que eu queria era justamente trazer essa disrupção no modelo de ensino e gerar, de fato, essa conectividade, aumentar a integração, a colaboração entre esferas, conectando aí a academia, o mercado e a sociedade. E como eu acredito muito que empreendedorismo é um esporte coletivo, procurei o professor Humberto no começo, né, para começar toda essa estratégia de como fazer isso. Então, o apoio do docente é fundamental. Para mim, até hoje, é extremamente importante ter o Humberto como uma pessoa que me apoiou, que me acolheu e que coloca a mão na massa, que faz acontecer, que ajuda em tudo que pode, para a gente conseguir, de fato, realizar o que a gente quer, o que a gente precisa. Então, com isso, a gente começou a focar muito no aluno, entendendo quais são as necessidades, quais são as demandas, o que eles realmente precisam para o desenvolvimento profissional. E também atualização sobre o contexto. Então, o que está acontecendo no mundo, o que a gente pode fazer, o que não dá para acontecer, como que a gente se adapta, como que a gente pode tentar entender aí como que a gente agrega valor ainda mais para o mercado e para a sociedade. E, por fim, como que a gente executa, né? Como que a gente finaliza todo esse processo de ideação e, de fato, coloca em prática a mudança que a gente quer ver. E aqui os Job Street dos alunos, ou seja, é uma metodologia para identificar as necessidades dos alunos. Acho bem interessante compartilhar essas informações que eu acredito que podem ser bem úteis. Então, a gente fez todo esse mapeamento e identificou que os alunos têm essas necessidades em 3 esferas principais: funcional, social e emocional. Funcional é muito no sentido de desenvolver realmente essas habilidades e competências sociocomportamentais e aprender a resolver problemas reais, trazer a empresa real, o problema que existiu, a pessoa que resolveu e que de fato é verdade, aquilo acontece no dia a dia. Social, então sentir crescimento no aprendizado, isso aqui tem um aspecto muito importante no processo de aprendizado, o aluno sentir que ele realmente está ganhando esse grau e desafiar-se e interagir com pessoas diferentes e aumentar o networking. Então, conhecer pessoas diferentes, criar uma rede de contatos ainda mais qualificada, é tudo que a gente queria dentro dessa perspectiva. E um dos projetos, né, que a gente está implementando é justamente a disciplina. Então, a gente envolveu os 3 campos de engenharia da USP, mais uma empresa multinacional, como o Humberto mencionou, que está trazendo 3 cases reais que aconteceram de fato para os alunos conseguirem resolver. Então, com todo esse suporte de professores mentores de todas as escolas de engenharia da USP para trazer diferentes opiniões, diferentes aprendizados, diferentes culturas, e é isso que forma a grande riqueza nesse processo de aprendizado. Então, no primeiro case que a gente já finalizou, a gente teve a percepção dos alunos em nível de ganho de aprendizado 8.2, que para um primeiro momento, é a primeira vez que está acontecendo essa disciplina nesse formato, é um ganho muito bom. Claro que a gente ainda tem muito que melhorar, a gente está testando muitas coisas, a gente já errou muitas coisas, estamos melhorando para os próximos, mas é um indicativo bem interessante. E o NPS, que mede o grau de satisfação dos alunos com a disciplina, foi de 8.1. Então, esse é o cenário inicial que a gente tem, a gente pretende melhorar e é só o começo, o sonho é muito grande. A gente pretende escalar isso para que mais universidades possam conseguir integrar entre si diferentes áreas do conhecimento e proporcionar aos alunos o melhor desenvolvimento possível. E o que a gente quer é justamente abrir caminhos para as próximas gerações, tanto para os alunos, para as empresas, para as universidades e para esse time de alunos estratégicos, que são os monitores. Vou explicar mais detalhadamente.
Então, os alunos, né, eles têm aí toda essa oportunidade de desenvolvimento de habilidades práticas, porque eles estão trabalhando em equipe, eles estão tendo acesso ali aos professores, a toda a academia à disposição, e também estão aumentando o networking. A empresa ao mercado, né, que os alunos proporcionam novas soluções e novas oportunidades de produtos e serviços para o mercado e para a sociedade, de acordo com a resolução dos cases, e também atração de talento para as empresas. Então, eles são possíveis pessoas que possam ser contratadas futuramente e integrar o time da empresa parceira. Além disso, para a universidade é extremamente estratégico, porque o aprendizado se torna compartilhado e integrado, o que é um ensino inteligente. Então, mais professores podem discutir entre si sobre aspectos e desenvolver ciência, desenvolver pesquisa, desenvolver tecnologia, que antes a gente tinha um pouco limitado por campus, por área de ensino. Mas a ideia é que agora tudo se integre, tudo seja colaborativo. E, por fim, uma coisa que eu sou extremamente grata a Humberto foi por ter dado protagonismo para o aluno monitor. A gente pôde questionar, a gente pôde criar, a gente pôde testar, a gente pôde, enfim, participar de fato da construção da disciplina, das tomadas de decisão. E é isso que fez total diferença, porque a gente consegue unir eficiência operacional com agilidade, que é justamente o conceito da sociedade 4.0. Então, eficiência operacional, você tem professores altamente qualificados, com toda a expertise, todo o know-how do conhecimento, mas toda a visão do aluno que está ali, que vive a dor, que vive o problema, que pode opinar com mais facilidade, com mais rapidez, e tudo isso agiliza o processo e torna bem mais promissora essa ideia. Inovar não precisa ser difícil, pode ser simples, pode ser sem custo, pode ser rápido e muito significativo. Então, eu coloquei aqui um breve resuminho, basicamente, do que a gente fez para construir a disciplina, que foi muito pautado no Design Thinking também. Mas vale lembrar que não existe fórmula mágica, né? É um padrão que ele pode ser replicado também em diversas outras situações e que com certeza vai trazer bastante resultado. Então, primeiro, fazer um bom diagnóstico do problema e da situação, entender bem qual que é o problema, qual que é a causa raiz, qual que é a dor do aluno, o que ele sente, por que ele quer isso, por que ele não quer aquilo, entender, foco no aluno, sempre. Depois, mapear a jornada do consumidor da sua solução, ou seja, entender qual que é o passo a passo que o consumidor do aprendizado, né, que no caso é o aluno, o que ele faz, o que ele procura, como que ele estuda, tem como facilitar isso, tem como trazer mais aprendizado de uma forma mais fácil, mais ágil para ele, que vai agregar mais valor para ele, analisar também toda essa jornada do aluno. Terceiro, analisar a própria capacidade atual. Então, olhar para si, fazer uma análise SWOT, que é força, fraqueza, oportunidade, ameaça, mas principalmente para a força. O que eu tenho hoje de bom, que eu faço bem, e que eu consigo replicar isso para melhorar a experiência do meu aluno. Quarto, definir a solução e um plano de ação. Então, definir qual a gente vai atacar, qual o problema, como e quem, quando, onde. Todo esse processo é muito importante para que a solução seja, de fato, bem implementada. E aprender com os erros. Então, o erro sempre vai existir. É que a gente tem que aprender com os erros e deixar que eles existam e errar rápido. Quanto mais a gente errar, mais rápido, mais a gente vai aprender e mais a gente consegue consolidar essa ideia. E, por fim, deixo aqui alguns insights também, então, para provar que realmente inovar não precisa ser difícil, como que a gente pode trazer isso de uma forma simples, pílulas, né, que sejam de inovação. Então, convidar um profissional da área para dar uma aula, muito porque a percepção que ele vai trazer vai ser muito mais da prática, de como aquela disciplina é lidada no mercado.
ou, por exemplo, fazer oficinas com ferramentas online de trabalho, seja o Miro, o Mural, tem várias outras, e que de fato vão despertar esse desenvolvimento de habilidades sociocomportamentais nos alunos. E, por fim, criar incentivos curriculares para os alunos participarem de empresas júnior, de outras entidades que fomentem o empreendedorismo, a inovação e que, de fato, estejam conectadas com o curso, porque isso vai contribuir para a formação do aluno e para que ele seja um melhor profissional no futuro. E, por fim, deixo aqui a frase de Steve Jobs, que me inspira demais, que ele fala que innovation is the ability to see change as an opportunity, not a threat. Ou seja, inovação é a habilidade de enxergar a mudança como oportunidade, não ameaça. Então, para que você consiga ter essa habilidade de enxergar a mudança como oportunidade, você necessariamente precisa compreender o seu presente muito bem e permitir que o futuro seja diferente. Muito obrigada, eu fico à disposição para eventuais dúvidas que vocês tiverem, podem me chamar no LinkedIn também. Nossa, bela fala, Ana, professor Humberto. Realmente, acho que a gente conseguiu fazer uma construção bem legal aqui de uma narrativa super interessante de exemplos de inovação. Não foi combinado, por isso que às vezes me dá um arrepio no braço, porque realmente a nossa proposta é sempre, né, trazer histórias, mas deixar realmente, né, as pessoas livres para contar do seu jeito, da sua forma. Passamos um pouco do tempo, mas faz parte também, a gente não perdeu ninguém da audiência, foi excelente, né? Então realmente o assunto foi muito legal, e eu reforço um ponto relevante dessa discussão, é que principalmente o papel da Simplicity, mas a nossa discussão realmente é a perspectiva de empregabilidade a partir de um setor, de um departamento, de uma área da instituição de ensino. Mas não quer dizer que essa área trabalha sozinha e que não quer dizer que essa área é responsável sozinha por um processo. Mas cada vez mais há uma exigência que as áreas de suporte, de apoio, sejam áreas de inteligência. O professor Humberto deu um show aí sobre como colocar a inovação em sala de aula, né, professor Humberto? Mas, ao mesmo tempo, passo para a Alessandra esse entendimento de que, poxa, né, mas também não posso deixar o professor sozinho, né, na responsabilidade de inovar e desenvolver processos lá na ponta, sendo que ele está carregando um piano todo dia também, né, e que são vários processos que tem que se conectar. Então, quanto mais a instituição de ensino ela tem um entendimento de que eu preciso deixar uma estrutura pronta, que para que as pessoas que influenciam e desenvolvem profissionalmente o aluno tenham as ferramentas necessárias para isso, a minha chance de sucesso é muito maior. E mais do que isso, esse processo ele se torna institucional, porque senão ele fica muitas vezes como uma iniciativa que não perde valor. Mas, poxa, né, um processo, né, como uma institucional de desenvolvimento profissional, ele casa, ele conecta de uma forma muito mais orgânica, e a gente realmente vê esse processo acontecendo desde a formação até a sala de aula, né, professor Humberto? E, obviamente, a Ana, como a pessoa realmente que está ali com o seu espaço para poder questionar e para poder desenvolver e, obviamente, colocar em prática o que está discutindo. Tem um ponto, né, para encerrar esse fechamento, a gente pipocou muitas perguntas e comentários aqui no nosso chat, né, mas colocar um ponto relevante também nessa lógica, e a Alessandra colocou dentro do processo de desenvolvimento docente, processo acadêmico e de avaliação, uma série de indicadores, né, Alessandra, e nós como Simplicity, a gente tem discutido em vários fóruns nacionais a falta de um desses indicadores, né, nacional de acompanhamento desse desempenho, que é no final do dia, esse aluno teve sucesso ou não teve sucesso? Porque a gente está avaliando, né, professor Humberto, poxa, o NPS gostou, não gostou, sentiu bem, se sentiu provocado, mas ainda existe um desconforto de que está faltando um pedaço dessa história. Mas no final do dia, né, a gente fez todo esse esforço, caminhou em conjunto, mas e aí, o que aconteceu lá fora? Porque se eu não tivesse retorno lá fora, como é que eu me organizo, né, dentro de casa? Como é que eu reposiciono as minhas estratégias e melhoro esse processo de aprendizagem? Então, essa é uma discussão bem interessante que a gente está elevando, né, com várias organizações do ensino superior sobre que tipo de indicador de empregabilidade eu efetivamente posso trazer,
né? Não para desconstruir o que está sendo feito, mas para começar a juntar pontos e realmente oferecer uma avaliação, né? A Ana está te formando aí, entender, poxa, qual foi o caminho que a Ana seguiu e qual o impacto de realmente esse processo de construção em conjunto, né, professor Humberto, trouxe para a formação da Ana. Então é uma reflexão que tá aí na mesa e está bem interessante. Gente, eu realmente não posso colocar todas as perguntas que estão aqui, o nosso tempo ele já estourou ao máximo, tá? Mas eu quero deixar um ponto aqui só como discussão, e aí o professor Oscar Hipólito colocou uma série de questionamentos também, vou fazer questão de trazer para a mesa aqui, é um pouquinho só a percepção de como é que vocês veem esse processo acontecendo com o egresso. Existe uma demanda muito grande de acompanhamento de egresso, um pouco também no que eu trouxe, mas como é que vocês entendem que a instituição ela pode seguir o papel do egresso nesse processo como um todo? Né? Seria legal ouvir vocês nesses questionamentos que a gente recebeu do professor Oscar Hipólito. Não sei se alguém, né, gostaria de falar ou até tem uma experiência em relação a isso. Bom, Vai lá, professor. Eu dei um tempinho aí, como ninguém falou, eu não posso ver um microfone aberto, né? Gente, professor. Mas é assim, eu não consegui ainda, né? Criar um sistema, é um dos sonhos que eu tenho, de acompanhamento de egressos. Uma coisa formal, sistematizada. Mas eu tenho criei uma rede de alunos que, principalmente depois, porque assim, eu divido a minha vida como professor entre o antes e o depois, né, desse estalo, que na realidade foi uma aluna que falou comigo, né? Falou, professor, ela falou alguma coisa mais ou menos que eu traduzi dessa forma, né? Professor, eu entro na sala de aula e ligo o controle remoto. Se o professor fala alguma coisa interessante, eu presto atenção. Se ele não falar, eu não estou nem aí porque ele está falando. E vou para casa estudar. Aí, naquele momento, eu falei, porra, o que eu estou fazendo aqui, cara? Aí eu fiquei preocupado em saber, bom, mas será que ela tem um coeficiente de rendimento alto? Pô, a menina tinha um coeficiente de rendimento alto, né? Então, a partir desse momento em que houve essa mudança, aí sim, comecei a criar uma rede, uma network muito interessante. E eu tenho um contato grande com os alunos. E os retornos que tenho, pelo menos do trabalho que nós temos feito, eles são muito interessantes. Né? Eu não sei se era essa a questão que o professor colocou. Mas, assim, eu diria assim, eu sou uma prova viva de que trabalhar com métodos ativos, que trabalhar com empresas, modifica a cultura do aluno e permite que o aluno tenha maior probabilidade de êxito na vida profissional dele. Perfeito, perfeito, professor. Professora Carol? Não, a gente combinou mesmo antes de conversar. Eu ia falar que é um desafio tremendo mesmo. Eu não consegui anotar o nome do professor que perguntou. É um desafio tremendo a gente lidar com a egresso, a gente está engateando muito. Mas uma palavra que eu traria como palavra-chave e que é também parte desse grande desafio seria relacionamento. O professor Humberto trouxe network, né? Então, e aí não colocando todo, como o Gustavo disse, esse peso no professor, na fala do carregar o piano por dia, mas sim, esses vínculos, eles transformam a experiência dentro da universidade, nós entendemos que possam vir a ser um fator-chave. Né? Volto a dizer, acho que nós estamos no processo ainda de construção desse acompanhar da egresso, lógico que tem ações de acompanhamento de egresso na universidade, mas a minha palavra de partilha aqui seria essa, relacionamento, né? E que envolve todos esses sujeitos aí de que a gente conversou hoje à tarde. Eu queria só acrescentar a fala da Carol, né? Uma colocação que a Ana, que é uma delícia escutar a Ana falando, mas que a Ana colocou, né? Convidar profissionais de mercado para atuar nesse currículo, né? Talvez seja uma solução de inovação. A maior parte, né, desses contatos com egresso se dá também nessa perspectiva do currículo. Eles são convidados a retornar ao curso como profissionais, né, a falar de sua experiência, tanto como alunos, ex-alunos, como egressos daquele curso, quanto como profissional naquela área, naquele mercado.
E agora com a tecnologia, né, a gente consegue repertoriar esses alunos curso a curso no mundo. A gente tem intervenção de alunos que estão em Sydney, né, em Portugal. Então, assim, a gente vai recolhendo aqui, chamando para perto, ajuda aqui a contribuir com o nosso currículo, né? Então, contato, coordenação, e é outro ator que é importante nesse processo, né? Que está ali na gestão do currículo, tá? Essa ponte, esse relacionamento, esse network com esses alunos que vão continuar ali orbitando, né, a universidade. Perfeito, perfeito. Obrigado. Excelente, acho que excelente exposição à questão do relacionamento, né, Carol, que tu colocou, e Humberto também. É muito difícil a gente estabelecer um espaço de troca ou buscar esse acompanhamento. Acompanhar é impossível você ficar acompanhando sem ter realmente algum tipo de relacionamento. E é impossível ter um relacionamento se não tem troca. Então, se o meu egresso não entende que eu fui, né, importante na sua vida e não tenho nada para trocar, é um desafio, né, que eu consiga acompanhá-lo, né, como se diz, e obviamente ter os resultados da sua colocação. Gente, esse é um espaço de exposição e de troca, reforça um fórum bem, né, especial de gestores de instituições de ensino que nós temos aí no Brasil. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Professora Alessandra, né, acho que é a primeira participação em um dos nossos webinars, muito obrigado. A Carol já é ficha, né, então ela já conhece, já participa aí há bastante tempo e contamos com a tua participação sempre, né, nos nossos webinars. Professor Humberto, uma grata surpresa aí em uma ação que a gente fez, ele se colocou à disposição e a gente fica muito, muito feliz em conseguir ouvir e receber um pouco da tua energia nesse processo de formação. E Ana, né, não é professora ainda, né, ainda, ou já não, mas realmente é a pessoa com quem nos traz bastante insights sobre como esse processo realmente ele impacta o aluno e, obviamente, nos ajuda a entender efetivamente o que a gente tem que fazer para melhorar. Então, pessoal, agradeço a todos, né, reforço que a gravação do webinar ela é enviada por e-mail para todo mundo que se inscreveu, então vocês vão receber essa gravação do webinar amanhã, neste mesmo horário. E aguardamos vocês aí no próximo webinar, na próxima atividade. Pessoal, uma boa tarde a todo mundo, né? E nos vemos aí no próximo webinar. Um tchau, tchau para todo mundo.